Primeiro tema do programa de hoje, uma reportagem da Bloomberg informa que o governo dos Estados Unidos recusou a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo a emissora, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, enviou um documento para o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, onde dizia que o apoio de Washington era exclusivo às candidaturas de Argentina e Romênia. A mensagem de Pompeo contradiz a declaração do presidente Donald Trump em março sobre o apoio da Casa Branca ao presidente Jair Bolsonaro na escalada à OCDE. Em entrevista ao antagonista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que já havia sido informado pelos Estados Unidos de que o Brasil não seria indicado para a OCDE nessa oportunidade. Que coisa, hein, Vera? Olha, eu acho que a gente tem de colocar as coisas nos lugares aí. O que era errado era aquela expectativa criada antes pelo governo brasileiro quanto a que o fato de o Bolsonaro dizer I love you pro Trump e ficar fazendo juras de amor, enviar seu filho para ser embaixador e ter sido recebido em março, tudo isso faria com que a gente tivesse uma espécie de fast track para a OCDE. Então, este era o erro, esta era a mistificação. O que aconteceu agora, e até para quem for mandar resposta para a gente, áudio, não é que se preferiu a Argentina e a Romênia. Esses dois pleitos estavam na frente do pleito brasileiro. Então é natural que elas sejam aceitas, esses países sejam aceitos antes do Brasil. O Brasil só pleiteou formalmente o ingresso na OCDE a partir deste ano. Então o que se vendeu errado antes foi aquele peixe vendido pelos Olavetes, pelo Felipe Martins, etc., de que o Brasil passara a gozar de um novo status. E aí hoje, pego aí na mistificação, ele está dizendo que quem cobre política é que não entendeu e que nada mudou. Balela, balela. O que eles venderam naquela visita era que o Brasil tinha conseguido mundos e fundos do Trump, e não é verdade. O Trump deu um tapinha nas costas do Bolsonaro, falou, legal, vou apoiar o teu pleito, só que os negociadores brasileiros, americanos, seguem o mesmo ritual de antes, sem nenhuma deferência ao Brasil, porque não é esta a política que os Estados Unidos adotam na sua diplomacia, não tem deferência para chapa, para brother. Os Estados Unidos adotam uma política absolutamente pragmática, em cima dos seus próprios interesses, e o interesse dos Estados Unidos neste momento com a OCDE é não ampliar muito o seu escopo, não ampliar muito o número de países que a integram, justamente restringir um pouco. Então, por isso que não vai ter vida fácil para o pleito brasileiro. Talvez no ano que vem, quando se trocar o secretário-geral da OCDE, o Brasil entre numa nova leva de países que terão o pedido analisado. Até lá, o que tem acontecido são reiterações de apoio e simpatia ao Brasil que de prático não levam a nada. Aliás, na vida prática, hoje houve um evento importante aqui em São Paulo, um fórum de investimento no qual falaram o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o chanceler Ernesto Araújo e também o secretário-geral adjunto para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE. Um alemão chamado Ludger Schunknet. E aí ele fez uma fala bastante contrária à fala das autoridades brasileiras quanto ao quanto o Brasil está preparado para ingressar na OCDE. E aí eu vou ler. Abre aspas. Se vocês não se importarem que eu fale disso, nós temos um progresso significativo do Brasil, mas ainda temos bastante espaço para melhorias. O Brasil está menos integrado à economia global, o que acaba deixando um pouco mais sem os benefícios das cadeias de valor do mundo inteiro. Recentemente tivemos o acordo do Mercosul com a União Europeia, que é um marco importante, mas gostaríamos de ver progresso em treinamento e educação, porque é crucial aumentar o nível de competências cognitivas e lidar com faltas específicas de habilidades. Então, o que ele está dizendo aqui é que o Brasil ainda precisa fazer muitas lições de casa antes de ingressar na OCDE. Trago mais um dado aqui para reflexão do nosso ouvinte e internauta. A questão ambiental também vai ter peso nesse pleito para ingresso. O Brasil comprou brigas com a Alemanha, com a Noruega
e com a França, que também tem assento na OCDE e também vão ter voz, não são só os Estados Unidos. E, por fim, lembrar que o Brasil, em troca dessa promessa de um apoio do Trump para ingressar por uma espécie de porta lateral na OCDE, já abriu mão de outras prerrogativas que ele tinha. Entre elas, a de responder como país em desenvolvimento em algumas questões ligadas à OMS. Ele teve de abrir mão disso para pleitear o ingresso na OCDE. Então, fez uma coisa unilateral e não recebeu de volta. Da mesma maneira, abriu mão dos vistos para cidadãos americanos aqui no Brasil, também em troca dessa promessa. E a outra promessa era que os Estados Unidos nos apoiariam como um aliado especial extra-OTAN, que também ainda não se concretizou. Então, o que acontece agora é o Brasil sendo o Brasil, não tem nenhum status especial e toda aquela mesura, aquele exagero de rapapés com o Trump só nos fez passar vergonha e não nos deu status nenhum especial. O que houve nessa carta não é excepcional, é normal. Não é que o Brasil perdeu e deixou de ser apoiado. Pode vir a ser apoiado lá na frente. Mas isso é o que segue o rito normal, sem nenhuma brodagem, no more I love yous entre o Trump e o Bolsonaro. Você, Josias? O Jair Bolsonaro está descobrindo da pior maneira que, em diplomacia, a substituição do pragmatismo pelo amor pode ser o caminho mais curto para a frustração. Contrariando a expectativa do Planalto, a Casa Branca não apoiou a proposta do Brasil de ingressar na OCDE nesse momento. Em carta à entidade, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avalizou apenas as candidaturas de Romênia e Argentina. Quer dizer, o que se tem, preto no branco, é que o Bolsonaro recebeu da administração do seu ídolo, Donald Trump, um tratamento de sub-Maurício Macri. Foi tratado como um sub-Macri. Se o Brasil precisa fazer ajustes, imagine a Argentina. E os Estados Unidos avalizaram. Os pedidos da Argentina e da Romênia, eles foram formalizados antes da solicitação brasileira. Isso é um fato. Entretanto, o Mike Pompeo, se quisesse, poderia ter incluído o apoio ao Brasil na carta que endereçou em 28 de agosto ao secretário-geral da OCDE. Se tivesse essa relação tão privilegiada que o Bolsonaro diz ter com o Trump, isso não seria nenhum absurdo, poderia ter ocorrido. Mas o Mike Pompeo limitou-se a anotar que os Estados Unidos continuam preferindo uma ampliação desse clube de países ricos num ritmo contido, que leve a uma administração mais tranquila do processo de governança e de sucessão na OCDE. Então, no gogó, continua valendo aquele compromisso assumido pelo Trump em março, durante a visita do Bolsonaro à Casa Branca, o compromisso de apoiar o Brasil, o ingresso do Brasil na OCDE. Mas, na prática, não há prazo para que isso ocorra. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Enquanto o golpe de garganta não vira atitude, o apoio americano é tratado no mundo diplomático como uma espécie de conto do vigário no qual o Bolsonaro caiu. Porque o Brasil fez uma festa extraordinária em torno desse assunto e parecia um dado da realidade, parecia favas contadas. Eu costumo dizer sempre que depois de trocar o anti-americanismo primário do PT por um pró-americanismo inocente, o Bolsonaro precisa cuidar agora para que o mito periférico, que é ele próprio, não seja ludibriado pelo mito da potência, que é o seu ídolo. Bolsonaro entregou ao Trump tudo o que era possível, da base de Alcântara até a liberação da catraca do Brasil para os turistas americanos. Há 2 meses, quando anunciou que a Casa Branca dera o sinal verde para a indicação do 03 para a Embaixada Brasileira em Washington, o Bolsonaro se jactou de ter sido beneficiado por uma peculiaridade. Diz que teve um linguajar pessoal, o documento que ele recebeu do Trump. Ele estava se referindo a um bilhete que o Trump escreveu de próprio punho, e ele dizia, é pessoal, estava festejando isso, sem se dar conta de que em política externa, amar não é coisa para amadores. Constantino. Olha, quando saiu a notícia de que o Brasil ingressaria, talvez, na OCDE, porque contava agora com o apoio do Trump, foi feito, de fato, um carnaval por parte ali da turma mais
olavista do governo, o garoto lá, o Felipe Martins e companhia. E, na época, eu achei que isso era exagerado, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que representa entrar na OCDE em termos práticos? Tem algumas vantagens, alguns benefícios concretos que se revertem em mais recursos para o Brasil? Talvez, mas fazer parte do clube dos ricos é muito mais um sintoma do que causa de qualquer coisa. Então, a mentalidade de que é possível pegar um atalho para o clube dos ricos por conta da camaradagem entre os dois presidentes, isso é uma mentalidade que precisa ser enterrada e eu espero que amadureça após esse episódio. A verdade é que um clube em que a Argentina deve entrar antes do Brasil, a Argentina prestes a mergulhar na catástrofe de voltar ao kirchnerismo no poder após uma tentativa de ajuste com o Macri ali, que acabou traindo a promessa de reforma liberal, né? Um clube que tem a Argentina na frente do Brasil realmente não pode valer tanto assim. Então, eu acho que isso tudo é muito mais uma discussão simbólica do que qualquer coisa. O que o brasileiro de carne e osso está preocupado é com a redução do desemprego, com a retomada do crescimento, com a inflação contida. E nesses aspectos, eu acho até que o governo está fazendo um bom trabalho, né? A economia pode estar demorando um pouco mais do que gostaríamos para se reaquecer, mas é por um motivo relativamente bom, é um motivo de disciplina fiscal, de até medidas anticíclicas do governo para não cair naquelas heterodoxias dos governos anteriores, de pedalada fiscal, de estímulo de curto prazo a consumo e coisas do tipo. O desemprego continua muito alto, mas vai com o tempo cair. A inflação aí acabou de divulgar um resultado extremamente baixo. O ministro Paulo Guedes hoje, inclusive, celebrou isso, falando que a taxa de juros pode cair ainda mais. Então, isso é muito mais palpável do que entrar ou não para a OCDE agora. De fato, houve muita fanfarra, mas é esse o erro, né? É esse ufanismo boboca que, infelizmente, a frase do Onyx Lorenzoni talvez tenha alimentado agora, né? O ministro disse que um dia a OCDE vai querer que o Brasil entre. Isso tudo é uma discussão muito boba, na minha opinião. O que o brasileiro quer é emprego e crescimento. Se vai ou não fazer parte da OCDE, isso é muito mais uma consequência do que causa de qualquer coisa. Então, eu acho que o governo tem que estar voltado para consertar esses problemas da herança maldita deixada pelo PT. E isso ele vem fazendo, repito, vem fazendo. As reformas estruturais, as privatizações, é isso que interessa. Entrar ou não na OCDE é muito mais secundário. Dito isso, a Embaixada Americana no Brasil soltou uma declaração hoje de que aquela declaração conjunta de 19 de março do presidente Trump e do Bolsonaro, que afirma claramente o apoio do Brasil para iniciar o processo de se tornar um membro pleno da OCDE, continua valendo, né? E, de fato, não existe atalho. Não é porque o Bolsonaro se dá bem com o Trump que o Brasil vai pular na frente do processo normal de adesão à OCDE. Então, essa mensagem precisa ser absorvida pelo governo e pela ala bolsonarista, né? Até porque, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro é indicado, não oficialmente ainda, a embaixador em Washington, justamente porque o Trump, o Bolsonaro e o bolsonarismo acreditam que o relacionamento deles com o Trump vai mudar totalmente a relação diplomática do país, se o Eduardo for o embaixador. Não funciona assim. Então, se essa lição foi aprendida hoje, que bom. Menos ufanismo, menos crença no personalismo e nos atalhos por conta do personalismo e mais dever de casa e trabalho. O que o Brasil precisa é voltar a crescer, fazer parte do membro, ser membro ou não da OCDE, ter um selo de qualidade ou não. Isso tudo é muito mais consequência e secundário do que nossas reais prioridades. Diga, Vera. Justamente por isso é que esse pleito para entrar na OCDE é muito mais do Ministério da Economia do que do próprio Itamaraty, que a gente sabe nem acredita muito nessas organizações multilaterais, né? O Ernesto Araújo não é um fã do multilateralismo, mas essa ideia de que ingressar no Clube dos Ricos, na OCDE, traria uma melhora de percepção do Brasil como um país que está fazendo a lição de casa na questão do ajuste fiscal, que está promovendo reformas e que, portanto, é um porto seguro para investimentos, ela é uma ideia da equipe do Paulo Guedes. É o Paulo Guedes que nutre esse desejo e que até vinha também se jactando de o Brasil ter obtido um status aí para ingressar mais rapidamente. Agora, diante da revelação pela Bloomberg
dessa carta em que os Estados Unidos recusaram uma oferta do secretário-geral da OCDE para incluir mais países nesse bolo que vai entrar agora. Portanto, aí há sim um veto a que o Brasil ingresse neste momento, algo que poderia ter acontecido. O Paulo Guedes disse que já tinha sido informado a respeito da carta, que ela já tinha chegado ao seu conhecimento. Portanto, o governo brasileiro não divulgou algo que não era exatamente positivo para ele, para a sua imagem, para essa imagem que ele quer vender de um aliado de primeira linha do Trump. E aí entra a discussão, uma que a gente tem de fazer, porque coloca na dimensão correta o papel do Brasil na geopolítica, que é o que o Trump esperaria obter de apoio do Bolsonaro aqui no continente, em que o Bolsonaro poderia ser útil para justificar um apoio mais específico do Trump. A gente tinha a questão da Venezuela, que não se conseguiu encaminhar como os Estados Unidos desejavam. Chegou-se a imaginar, naquela época em que o Bolsonaro esteve lá, em março, estava muito premente a ideia de que poderia haver uma transição do Maduro para o Juan Guaidó, algo que não se confirmou. Então, nesse aspecto, a aliança com o Bolsonaro deixou de ser uma prioridade imediata para o governo norte-americano, porque essa questão da Venezuela entrou numa fila mais atrás de assuntos internacionais de interesse de Washington. Então, o Brasil também perdeu um pouco a graça de março para cá, o que ajuda a explicar o porquê de não ter nenhum empenho específico em apoiar o pleito brasileiro. Fala, Constantino. É importante a Vera tocar na questão da Venezuela, porque sem dúvida isso foi um fator. O governo Bolsonaro provavelmente vendeu ao governo Trump uma capacidade muito maior do que tinha de entregar resultado em relação à questão diplomática com a Venezuela. Sem dúvida, eu acho que isso houve uma decepção por conta disso, e isso deve ter sido um fator. Agora, eu só queria fechar esse assunto, não queria deixar de fora, né? Uma frase famosa e satírica do único Marx que prestava, o Groucho, que dizia o seguinte: eu não gosto de fazer parte de nenhum clube que me aceite como sócio. Né? Então, realmente, um clube que está aceitando entrada de Argentina e talvez o Brasil é um clube que perde muito do seu valor, na minha opinião.